Você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Se você não fizer direito às pequenas coisas, nunca fará direito às grandes coisas. Se nós quisermos ser grandes, nós temos que ser servos, amém? Nós temos que servir antes de ser servidos, mas nós não temos capacidade nem para cuidar desta pequena vida, dessa pequena situação que nós estamos vivendo, e vamos querer cuidar de algo eterno. Deus não está preocupado com o nosso sucesso, Ele está preocupado com o nosso caráter. A nossa jornada terrena, ela tem um destino, ela tem um alvo, porque aqui nessa terra, nem a vida que nós temos nos pertence. Então se você pede a Deus, não é errado pedir, mas reflita sobre isso. O que eu tenho feito com o que Deus já me deu? Graça e paz, igreja, amém? Aleluias. Vamos já pegar nossas Bíblias. Nós vamos ler um texto aqui em Lucas capítulo 16, amém? Do verso 10 ao verso 12. Lucas 16, de 10 a 12. Amém? Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui, Deus, mais um texto da Tua Sagrada Escritura, Pai, e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que o Senhor venha trazer, Senhor, uma palavra que possa nos exortar, nos edificar, transformando nossas vidas, nossos corações, Deus, para que nós possamos estar em sintonia com o Teu coração, Senhor, com a Tua vontade, porque é isso que é o nosso objetivo, estarmos, Senhor, ligados a Ti, Senhor, no mesmo nível, numa mesma dimensão, Senhor. Por isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez nessa noite. Deus, abra o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, que Deus, nós possamos receber a Tua palavra nessa noite, Pai. Nós te louvamos por isso e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Podem sentar-se. Aqui Jesus, no versículo 10, ele usa um provérbio que era corrente naquela época, né? E também bastante conhecido até hoje, né? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito, né? Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão, né? É mais ou menos por aí. A gente já conhece mais ou menos a linha de pensamento desse provérbio, né? E aqui no caso, né, o que Jesus está se referindo como pouco? Ele está se referindo aqui às coisas terrenas mesmo, a dinheiro, aos bens materiais, amém? Mas que tudo tem a ver com um cunho espiritual envolvido em toda essa história, amém? Porque para Jesus aqui ele deixa muito claro que a fidelidade, ela não depende da quantia, né? Se você é fiel no pouco, você vai ser no muito. Então não depende de quantia, mas depende sim do senso de responsabilidade que cada um tem naquilo que vem parar em suas mãos, amém? Então quando você sente esse senso de responsabilidade no pouco, você também vai sentir no muito, e vice-versa, amém? Aleluia. Jesus e a importância das coisas triviais. Olha que interessante, aqui Jesus fala num pouco. Se você é fiel num pouquinho, você vai ser fiel no muito. Jesus, ele sempre deu importância às coisas pequenas, que nós normalmente não damos, amém? Aqui ele fala, na sua palavra, em vários textos, ele fala, por exemplo, sobre o copo da água fria. Olha, um copo de água fria,
um simples copo. Ele não fala para que se você der constantemente água para um sedento, você está sempre ali fornecendo água para ele. Não, ele fala: se você der um copo apenas. Eu vou até ler o versículo aqui, está em Mateus 10:42, que diz assim: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha só, um copo de água, irmãos. Olha como Jesus, ele se atém a coisas pequenas, a coisas triviais, amém? Ele fala também do da lei. Ele fala o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele se apega nos detalhes, em coisas pequenas, amém? Ele fala também do grão de mostarda. Olha só, um grãozinho de mostarda. Eu uma vez peguei um grão de mostarda na mão. Quem já teve curiosidade de pegar um grão de mostarda? Quem conhece o grão de mostarda? Ele é do tamanho da cabeça de um palito de fósforo, é isso, não é? Ele é tão pequenino. E Jesus então, ele trabalha com isso, com as coisas pequenas, porque as coisas pequenas também são importantes, amém? Jesus então aqui, ele está nos testando a nossa fidelidade nas coisas terrenas, nas coisas que são deste mundo, porque ele quer o quê? Nos qualificar para coisas muito maiores, que são as coisas celestiais, amém? Aleluias. Mas a nossa atitude normalmente é o contrário. Nós perguntamos: o que eu posso fazer? E quando nós percebemos que não somos capazes de fazer muita coisa, o que nós fazemos? Não fazemos nada. Não fazemos nada. Nos orgulhamos de coisas grandes, nos orgulhamos de um edifício enorme que nós temos na cidade, nos orgulhamos de um armamento que o exército tem, um armamento fabuloso, nos orgulhamos, ou nós não, mas os americanos, por exemplo, se orgulham da potência que é os Estados Unidos. E dessa forma, o que acontece? As pessoas começam a usar, a combinar esses adjetivos de maior e melhor. Então, para nós o que importa é o que é maior, para nós o que importa é o que é o melhor. Mas só que existe uma situação aqui, que nós podemos perceber por esse texto, que não existe evidência de que tamanho importa em qualidade. Não é o que é o maior, é o melhor. Não existe essa condição, amém? Jesus, ele fala repetidamente em coisas pequenas. A palavra de Jesus, ela se reveste da realidade, que é a nossa realidade. Jesus fala a nós, para a nossa realidade. E o que é a nossa realidade? A nossa realidade se compõe de coisas pequenas, se compõe de pequenos passos, de pequenos movimentos, de pequenas coisas. É como a construção de uma casa. Hoje já não se constrói mais de tijolo, mas eu vou usar o exemplo do tijolo. O tijolo é um tijolinho tão pequeno, mas você vai colocando tijolinho por tijolinho e vai edificando uma casa, e ela se torna uma grande casa. Assim é a nossa vida. A nossa vida, ela é pautada em coisas pequenas, em pequenos passos, mas nós muitas vezes não damos importância a isso, amém? Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, achei muito interessante, me chamou a atenção, e eu vi que se encaixava em tudo isso que eu estou falando. Talvez alguém aqui já possa ter visto. Era um oficial americano, da Marinha Americana, estava numa cerimônia de ordenamento de oficiais da Marinha. Alguém viu esse vídeo ou não? E ele fala o seguinte, ele fala: você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Até já comentei sobre isso aqui, né? Ele fala: comece arrumando a sua cama, todas as manhãs, obviamente, né? Cumprindo essa primeira tarefa do dia, você vai sentir um orgulho, você vai sentir um prazer de ter arrumado a sua cama, e você vai começar a se encorajar em fazer outra tarefa, e outra, e mais outra, e mais outra. E ele fala o seguinte: no final,
do dia, essa única tarefa que você completou, ela vai se transformar em várias tarefas completadas. Então a primeira tarefa, arrume a sua cama. E ele ainda diz mais: arrumar a cama reforça um princípio, que as pequenas coisas importam, que as pequenas coisas são importantes. Se você não fizer direito às pequenas coisas, nunca fará direito às grandes coisas. Por isso que ele diz: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Amém? Porque aquele que não tem a capacidade de nem arrumar a sua cama, como a sua primeira tarefa do dia, nunca vai ter condições de mudar o mundo. Comece pequeno para se tornar grande. Comece a dar os primeiros passos pequenos e você vai alçar grandes distâncias. Cultive pequenos, mas bons hábitos. Pontualidade, educação, dedicação. Pontualidade no trabalho, na escola, na igreja. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Hoje nós lembramos aqui, né? Eu não quero constranger ninguém, não importa quem esqueceu, não tem problema, mas é um exemplo, que isso serve para nossas vidas. As coisas pequenas, olha como nós não damos muitas vezes importância. Foi pedido porque muitas pessoas estão precisando de alimento, e a pastora Marisa colocou no grupo, né? Olha, tragam alimento não perecível, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando, né? E eu creio que alguns trouxeram, mas nem todos trouxeram, né? Mas são detalhes, são coisas pequenas, que são importantes, porque você veja bem, um pacote de feijão, que talvez não seja nada para a gente, tão insignificante que a gente nem lembrou de trazer, mas isso pode fazer a grande diferença na mesa de uma família. Amém? Então são coisas pequenas que vêm às nossas mãos, e nós temos responsabilidade sobre isso. Nós temos responsabilidade. Amém? Aleluias. Jesus, ele nos ensinou a ser pequenos para nos tornarmos grandes. Essa sempre foi a tônica de Jesus. Jesus sempre ensinou esse caminho. Ele mostrou para nós que se nós quisermos ser grande, nós temos que ser pequenos. Se nós quisermos ser grande, nós temos que ser servos. Amém? Nós temos que servir antes de ser servidos. Assim Jesus nos ensinou, o nosso mestre, aquele a quem nós vamos hoje celebrar a Santa Ceia, relembrar tudo o que ele fez por nós. Nós aqui nessa terra, irmãos, somos mordomos. Somos mordomos. Nós aqui estamos aqui para cuidar de coisas que não são nossas, de riquezas que não nos pertencem. Nada aqui pertence a nós. A tua casa não te pertence, o teu dinheiro não te pertence. Nada aqui que você trabalhe aqui nessa terra te pertence. O Senhor apenas colocou nas suas mãos, nas nossas mãos, na minha mão, para que nós cuidemos dessas coisas. Tanto não é nosso que Ele pode tirar isso a qualquer momento. A qualquer momento você pode perder tudo. Amém? E às vezes por negligência de pequenos detalhes em nossas vidas, às vezes hábitos pequenos, como eu disse aqui, passos pequenos, a educação, você ser uma pessoa cortês, você ser uma pessoa que trata bem os outros, né? São detalhes, mas que fazem toda a diferença em nossas vidas. Amém? Eu lembrei agora, olha que coisa interessante, nós assistimos um filme ontem, né? Como é que chamava, Marisa? Não é implacável, Fúria Incontrolável. Assistimos um filme ontem que chamava Fúria Incontrolável, né? Olha que coisa interessante, como é que se passou essa, só rapidamente, para a gente ver o exemplo, né, do que as coisas, do que a vida pode nos levar, o que Deus pode até fazer em nossas vidas, por negligência da nossa parte. A mãe era uma mulher que estava se divorciando, ela tinha um filho, e o filme começa que de manhã ela perde a hora, o menino era um adolescente, devia ter uns 11 anos, 12 anos, né, Marisa, por aí,
E ele vai repreender a mãe, ele fala: poxa mãe, mas você perdeu a hora de novo, né? Olha que coisa terrível, um menino de 10, 12 anos repreendendo a mãe. Então é um detalhe pequeno, aquela mãe, ela tinha um compromisso, ela tinha que acordar no horário certo, ela tinha que levar o filho na escola, ela tinha marcado com uma cliente dela, que era a cliente mais importante, e ela perde a hora. E aí começa todo o drama, ela sai correndo, afobada, e vai no trânsito, aquele trânsito está terrível, tudo congestionado, e aí chega uma pessoa lá, e eu não sei, essa parte até acho que eu dei uma cochilada, não vi, mas ela, ela tinha que ter dado uma buzinadinha, ou se desculpar, e ela não fez isso, e o cara de uma caminhonete ficou louco da vida com ela, porque era uma pessoa que estava vivendo um drama muito terrível na vida dele, perdeu tudo, estava se divorciando, estava perdendo tudo que tinha, e esse cara então ficou tão irado que começou a perseguir ela, bateu no carro dela, matou o advogado, para resumir, tá gente, matou o advogado dela, matou a cunhada dela, quase que consegue matar o irmão dela, e queria matar o filho dela, para que ela lembrasse o resto da vida dela, o que ela fez naquela manhã, por não ter se desculpado com ele no trânsito. Terrível isso, é uma ficção, é um filme, mas as coisas podem acontecer de forma semelhante em nossas vidas. Por quê? Porque não damos importância a pequenas coisas, a pequenos detalhes, que é apenas pedir desculpa, que é apenas ser cordial, que é apenas tratar bem as pessoas, que é ser pontual. Ela fez tudo que eu coloquei de exemplo aqui, ela infringiu ali naquele filme, né? Não foi pontual, não foi cortês, não foi educada, não foi nada, né? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Se não pudermos provar a nossa fidelidade nessas situações, como é que nós poderemos esperar receber algo que seria eternamente a nossa possessão? Nós não sabemos cuidar de pequenas coisas que vêm às nossas mãos, de pequenas situações que nós vivemos, que nós temos que conduzir, gerenciar essas pequenas coisas, pequenos detalhes. Mas nós queremos um dia estar lá na eternidade, diante do nosso Deus, numa dimensão muito maior, dentro de uma condição muito, muito mais nobre do que essa que estamos aqui. Mas nós não temos capacidade nem para cuidar desta pequena vida, dessa pequena situação que nós estamos vivendo, e vamos querer cuidar de algo eterno. Onde está a nossa cabeça? Olha como que nós somos terríveis, irmãos. Ou como que nós somos pessoas que temos um coração indomável, um coração duro, um coração que não entende que nós aqui estamos aqui para servir o nosso Deus. Somos mordomos de tudo aquilo que vem às nossas mãos. Seja o trabalho, seja a família, seja o emprego, seja os bens materiais, seja o dinheiro, tudo que vem nas nossas mãos, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que permite, e Ele nos dá para que nós cuidemos disso, e cuidemos bem disso, porque Ele quer ver como é o nosso comportamento. Ele não está preocupado, Deus não está preocupado com o nosso sucesso, Ele está preocupado com o nosso caráter. É com o nosso caráter que Ele se preocupa. E aqui na palavra diz o seguinte: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, porque aqui, tudo que existe aqui, tudo que está em nossas mãos não é nosso, é dos outros. Deus nos colocou na mão para cuidar. Se nós não formos dignos de confiança em relação a essas coisas, quem lhes dará o que é de vocês? Quem nos dará o que é nossa herança? E o que é nosso? O que é nossa herança? Ele está falando aqui da vida eterna. Essa é a nossa herança.
E isso é o que Deus está se referindo aqui nesse texto. O que o apóstolo está se referindo aqui nesse texto. Quando ele fala sobre o que é nosso, é a nossa herança, a vida eterna, propriedade definitiva. Isso sim é nosso, não aquilo que está nas nossas mãos hoje. A nossa jornada terrena, ela tem um destino, ela tem um alvo, ela tem um ponto de chegada. E nesse ponto de chegada, a situação ali é algo infinitamente maior do que tudo isso que nós vivemos aqui. Aquilo é algo inestimável. Ali nós estamos falando do que é eterno, nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de verdadeiros tesouros celestiais, que não se comparam com pequenas coisas que nós encontramos aqui nessa terra, daquilo que vem às nossas mãos, que nós vemos, tocamos, ou gerimos, ou controlamos, ou cuidamos. E se nós não somos capazes de cuidar disso aqui nesse lugar, como que nós vamos querer receber algo eterno e tão precioso e tão valioso? E Deus pode chegar e falar: e como que eu vou dar um tesouro inestimável para alguém que não tem condições de cuidar nem dessas coisinhas terrenas? Não tem condições de cuidar de de relacionamentos pequenos, de riquezas materiais pequenas. Como é que eu vou dar um tesouro eterno na mão de uma pessoa assim? É isso que o Senhor está nos falando nesse texto. É isso que o Senhor quer nos ensinar nesse texto. Ele quer dizer para nós: se nós formos fiéis nessas pequenas coisas, nós seremos também fiéis nas grandes coisas, naquilo que é eterno, naquilo que é herança nossa, que nós vamos receber um dia lá na glória. Mas se não formos fiéis nessas pequenas coisas, não vamos receber aquilo que é herança inestimável, tesouro inestimável. Lá no céu já não vamos ser mais mordomos. Lá nós não vamos ter que cuidar de coisas dos outros, de outrem. De outrem não, de outrem. Aprenda, viu, irmãos? Eu aprendi. Eu falava outrem, está errado. Aí quando eu coloquei outrem aqui no meu sermão, eu falei: outrem, será que é outrem mesmo? Aí eu fui ver no Google, nosso mestre Google, e eu perguntei: outrem é uma palavra oxítona ou paroxítona? E aí veio a resposta: é uma palavra paroxítona, amém? Então a pronúncia é outrem, tá? A ênfase está na primeira sílaba, outrem, não é outrem. Outrem é coisa de mineiro, né? Outrem, 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 outrem. Aleluias. Lá nos céus nós vamos possuir vida. Lá nós vamos possuir vida, porque aqui nessa terra nem a vida que nós temos nos pertence. Essa vida não nos pertence. Deus deu essa vida e pode tirar a qualquer momento. Mas lá nos céus nós vamos receber algo definitivo. Aleluias. Lá nós vamos receber vida. E vida é imortalidade, algo que não morre. João 5,26 diz: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ter vida em si mesmo é não depender de ninguém. Deus não depende de ninguém para ter vida. Ele tem vida em si mesmo. E Ele concedeu ao Filho, ao seu Filho Jesus Cristo, ter vida em si mesmo. E nós somos irmãos de Cristo, co-herdeiros com Cristo. E quando estivermos na glória e formos declarados filhos de Deus, aleluia, nós vamos ter vida em nós mesmos, aleluias. O Senhor nos dará vida eterna, definitiva, aleluias. Nós não vamos mais depender de ninguém para viver. Glória a Deus. Lá nós iremos compartilhar da natureza de Deus,
da essência de Deus. Irmãos, é coisa muito valiosa, para que nós não nos atentemos para as pequenas coisas que nos cercam aqui nessa terra, para aquilo que Deus quer que nós cuidemos aqui, como mordomos dele aqui nesse lugar. Isso é uma mensagem muito elevada, não a minha mensagem, mas a mensagem implícita aqui nesse texto, é uma mensagem muito elevada, muito profunda. E se vocês tiverem oportunidade, eu creio que vocês farão isso, porque eu vou pedir para vocês, façam isso, leiam novamente esses versículos em casa, reflitam sobre ele, e vocês vão perceber a profundidade que tem esse texto. É um texto muito profundo, irmãos. A mensagem aqui, ela é de um nível extremamente elevado. Para concluir, irmãos, sejamos fiéis nas pequenas coisas. O Senhor quer ver a tua fidelidade nas pequenas coisas. É ali que Ele vê a tua fidelidade, é nas pequenas coisas. Essa fidelidade vai mostrar a qualidade do nosso caráter para o nosso Deus. É essa fidelidade que vai mostrar o nosso caráter, porque Deus vai olhar para cada um de nós e vai falar assim: esse meu filho é um mordomo de fato, aleluias, aquilo que foi parar na mão dele, ele está cuidando como deve ser cuidado. Ele merece sim receber a herança eterna, o tesouro máximo, o tesouro inestimável. Ele merece receber a eternidade, aleluias, porque nós soubemos cuidar das coisas de Deus aqui nesse lugar. Talvez você esteja pedindo mais a Deus, nas tuas orações, nas nossas orações, nós temos pedido muito a Deus. Eu peço toda manhã, peço por mim, peço pela minha família, peço pelos meus negócios, pela minha empresa, depois peço para as pessoas que precisam de ajuda, toda manhã. Marisa sabe disso, ela também ora todos os dias, nós pedimos. Mas se você está pedindo mais a Deus, certifique-se de uma coisa: de ser fiel com as coisas que Ele já te deu. Amém? Porque uma criança que pede um brinquedo, um presente, mas aqueles que ela já ganhou, ela destrói, ela não é totalmente negligente com eles. Que prazer eu tenho de dar um presente novo para ela, não é verdade? Então, se você pede a Deus, não é errado pedir, mas reflita sobre isso. O que eu tenho feito com o que Deus já me deu? Eu tenho cuidado da maneira correta? Eu tenho sido um verdadeiro mordomo? Eu tenho agido da forma como Deus gostaria que eu agisse? Ou eu recebo, me satisfaço com aquilo, descarto, deixo para lá, agora eu preciso de outra coisa, Deus. Agora eu preciso de um novo brinquedo, Deus. Aquele brinquedo já enjoei dele, já se gastou. Amém? Aleluias. Deus, como eu disse, procura pessoas de caráter e não pessoas de sucesso. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O Senhor entregou para nós algo muito valioso, que é o Evangelho, as boas novas. Nós recebemos esse Evangelho. Temos que cuidar agora daquilo que o Senhor nos deu. E quando eu disse para nós agora que temos que refletir sobre aquilo que nós já recebemos, nos certificarmos que estamos cuidando bem daquilo que nós recebemos, a pergunta que eu deixo para finalizar o sermão: o que nós estamos fazendo com Mateus 28, 19, 20? Amém? O Evangelho foi entregue, e o pedido dele foi, a ordenança dele foi: ide e fazei discípulos em todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Amém? O que nós temos feito? Estamos sendo bons mordomos de Deus?
Amém? Feche seus olhos. Senhor amado, Deus querido, nós queremos nesse momento, Deus, pedir-te, Pai, para que o Senhor visite o nosso coração, as nossas vidas, para que, Senhor, venha aumentar a nossa fé, venha, Senhor, fazer com que nós realmente venhamos ter a nossa mente clareada, o nosso espírito, Senhor, cônscio de tudo aquilo que nós devemos fazer em prol daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós temos que ser respostas tuas aqui nessa terra, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, fique no nosso coração, e que nós, a partir de hoje, Senhor, comecemos a tomar mais cuidado com aquilo que, Senhor, está em nossas mãos, com aquilo que chega até nós, porque agora somos sabedores, Senhor, de que nós somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos entrega, e temos que cuidar da melhor maneira possível. E é por isso que nós te louvamos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu gostaria que nós pudéssemos louvar o Senhor com uma grande salva de palmas, Senhor, porque Ele merece, amém? Porque a palavra dEle é maravilhosa, poderosa, aleluias, glória a Deus, aleluias.